Aqui vocês vão ter as regras do jogo da esperança, o jogo que o Johann criou. Tá? Era um jogo de tabuleiro, mas que o Johann deixou nas instruções que poderia ser usado como um jogo oracular. A cartomancia, ela era uma coisa muito comum, ela era uma prenda, ela era ensinada, passada de mãe para filho, tá? De mãe para filha, de avó para neta. Era considerado uma prenda a mulher saber ler as cartas. Então, era muito comum a cartomancia naquela época. Então, aqui vocês vão ter as regras do jogo. E por que é importante conhecer? Dentro do Lenormand, a gente tem uma situação chamada polaridade, que nem todo mundo compreende ou trabalha. E da onde vem essa questão de definir as polaridades das cartas? Vem exatamente das regras do jogo da esperança. Tá? Essa é uma reprodução, a imagem não ficou tão boa, mas é uma reprodução do jogo da esperança. Existe hoje baralhos, né, que reproduzem, baralhos de Lenormand que reproduzem essas cartas de jogo. Então, vocês vão ter aqui as regras, tá, que eu deixei para vocês, as regras do jogo da esperança. E as instruções em que esse jogo também poderia ser usado como oráculo, tá? Depois, um pouquinho da história, né, da Madame Lenormand, de quem foi emprestado o nome, né, mas ela nunca utilizou as cartas. Estas cartas, ela usava outro tipo de cartomancia. Aqui também deixei para vocês a definição de sistema, porque o Lenormand ele é um sistema de cartomancia. E a definição de oráculo. Aqui vocês vão ver os naipes alemães. O Lenormand ele vem também com naipes franceses, mas por ele ser um baralho de origem alemã, os significados dos naipes não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver, com os naipes da cartomancia francesa. Uma coisa interessante também é que os naipes, eles representam as classes sociais daquela época. Aqui deixei os significados, né, dos naipes para vocês começarem a entender, porque quem depois for se aprofundar, os naipes eles complementam a leitura, eles direcionam a leitura. E então é interessante também compreender os naipes dentro de um jogo. Eles têm valores, né, positivos, neutro ou negativo. O naipe de paus é um naipe negativo no Lenormand. Aqui a estrutura, né, então ele é constituído de 36 cartas, a gente tem os ases, depois a gente tem de 6 a 9, e os 6, eles eram considerados os 6 de ouros, era considerado o coringa do baralho, e o 6 de paus era uma carta muito negativa para o jogador mesmo, né? Uma carta muito negativa, tá? Muito do que a gente tem no Lenormand, inclusive de emblemas, eles foram tirados de histórias contadas, e também tem muito a ver com a leitura de borra de café, tá? Quem aí fizer uma pesquisa, vai ver que muitas dos emblemas aqui, eles são lidos da forma como eram lidos, né, ou como são lidos na leitura de borra de café. Aqui a gente já começa com os significados primordiais, né, que foram aqueles deixados pelo Philippe Lenormand. O método original do Lenormand é a mesa real, né, é um método que utiliza as 36 cartas. Hoje a gente trabalha com linhas, o Lenormand ele responde em outros métodos, a gente tem o bloco de 9, ele responde dentro da maioria dos métodos para o tarô,
Tá? Ele se adapta muito bem. Mas o método original do Lenormand é a mesa real. E é um método que trabalha com uma técnica que é conhecida, né, por técnica de distância. Então, aqui nessa explicação original, vocês têm também as regras de distância de todas as cartas dentro de uma mesa real. É possível aprender o Lenormand a partir de mesa real, começar com mesa real? É possível. Não é tão fácil, ainda mais nos dias atuais, porque a linguagem se expandiu bastante, tem muitos significados para as cartas, mas é possível sim. Mas todo mundo começa ali aprendendo com as cartas do dia, aprendendo a combinar, aprendendo, antes de combinar mesmo, a associar substantivos, adjetivos, verbos e advérbios para as cartas, para que vocês consigam, de fato, ler. Existe diferença entre olhar para cartas na mesa e deduzir a partir das figuras o que pode estar dizendo, e olhar para cartas na mesa e, de fato, ler fielmente a mensagem. Então, é preciso esse trabalho de associar palavras para as cartas para que vocês consigam ler, de fato, a mensagem fiel que estiver na mesa. Eu não vou repassar aqui todos os significados, tá? Eu gostaria que vocês, quem puder, né, já pegasse as cartas para a gente trabalhar um pouquinho os significados mais atuais das cartas e já começar a entender como funciona a combinação.